Salve, salve, nação rubro-negra. Olha, é inacreditável o que estão fazendo com o Flamengo. Estourou uma bomba agora. Cara, eu só acredito porque eu tô vendo aqui e vou trazer pra você. Na moral, nós rubro-negros não temos um minuto de paz, cara. Ganha 2 jogos com uma mudança fantástica, relacionada, claro, que é o Felipe Luiz, que entrou no lugar do Tite, que estava uma draga. E aí começa a sacanagem contra o Flamengo. Não vou dar spoiler, não, mas acompanha aqui. E, se quiser, comenta, por favor. Mas mete o dedo nesse like, cara. Mete o dedo nesse like e ajuda a compartilhar, porque o pessoal precisa ver a safadeza que estão fazendo contra o Flamengo. É um absurdo. Eu tô indignado, cara. A gente ama esse Flamengo, a gente compra a camisa cara, vai no estádio, o dinheiro nosso é suado pra gente, que nós somos trabalhadores, eu sei que você corre atrás do seu prejuízo. Agora, o que estão fazendo é vergonhoso, cara. Vergonhoso. A gente precisa ter alegria, cara. Acompanha comigo. Eu só queria saber de você o seguinte. Você, Flamengo e Corinthians, tá encaminhado, sim. Acho que o Flamengo tem condições totais de passar pra final e a gente ser campeão nessa novo espírito aí que tá o Flamengo, ser campeões da Copa do Brasil mais uma vez. Mas e o brasileiro? O que você acha do brasileiro? Comenta aqui pra mim o que você acha e vamos embora pro vídeo. Lembrando a você que esse vídeo tem um patrocínio exclusivo da 1xBet, melhor casa de aposta esportiva do mundo, tá? Do mundo. Convênio com vários clubes gigantes aí, Liverpool, Barcelona, entre outros. Eu vou deixar aqui embaixo um link do M-Show, que sou eu, para você ir lá e ter assim, um cupom promocional. Na verdade, esse link é um cupom promocional. Você vai acessar aqui, copiar e tal, vai fazer o procedimento lá e você vai ter assim, tudo que você investir ali para você fazer a sua fezinha, você vai ter em dobro. Então corre aqui, porque um xbet é bom demais, eu garanto. De vez em quando eu faturo lá também. Então bora pro vídeo e não se esqueça da 1xBet. Tamo junto. Flamengo com o Felipe Luiz? Então, Marcelo, eu acho que, na verdade, essa sensação, que é uma sensação de, não vou dizer todos os rubro-negros, mas de boa parte dos rubro-negros, é uma sensação que se dá muito mais pelo bom futebol nos 2 jogos e pelas vitórias nos 2 jogos sob o comando do Felipe Luiz do que qualquer mudança na tabela, né? Ok, é verdade, o Flamengo diminuiu a distância em 3 pontos em relação ao Fortaleza, diminuiu em 2 pontos em relação ao Palmeiras. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. Poderia, se vencer 54. Esse jogo a menos, vai para 54. Ficaria um a menos do que o Vitória. Mas ainda assim, a gente está falando de 6 pontos em relação ao Botafogo, 3 pontos em relação ao Palmeiras. Então eu acho que essa sensação de que, estamos brigando pelo título do torcedor rubro-negro, tem muito mais a ver com a evolução do time nesses 2 jogos do que exatamente por uma mudança matemática, por uma mudança na tabela, né? Acho que a mudança na tabela ela é muito pouco significativa, até por aquilo que eu já falei. O Botafogo e o Palmeiras têm jogado muito bem, a tendência é que eles não deixem escapar tantos pontos até o final do campeonato. Mas o Botafogo não perde esse número de pontos? Não, eu acho que... Mas assim, tudo bem, o Flamengo vai ganhar... Ele ganha todos os jogos. O Flamengo vai ganhar todos os jogos. Então, se for assim, esquece. É claro que o Botafogo perderá pontos e o Palmeiras perderá pontos, até porque eles se enfrentam. E ali pode ser que os dois percam. Então, o Palmeiras pega o Fortaleza também. E aí os dois... Agora, esses confrontos diretos, ao mesmo tempo que eles são bons para o Flamengo... Porque Palmeiras e Fortaleza vão perder pontos, um dos dois perde pontos numa rodada. Sim. Botafogo e Palmeiras, um dos dois pelo menos perde pontos na outra rodada. Só que para quem está embaixo dos 3, é terrível você não ter o confronto direto. Porque para o Palmeiras é ótimo ter o confronto direto com o Botafogo. Para o Fortaleza é ótimo ter o confronto direto com o Palmeiras. E o Flamengo não tem confronto direto para tentar tirar essa vantagem numa rodada apenas. Né? Pois é, mas muda a expectativa que se tinha em relação ao Flamengo. Esse final de ano promete ser muito diferente do que a gente estava imaginando com o Tite? Acho que está ameaçando ser. O próprio Felipe Luiz, na primeira entrevista coletiva pós-jogo, ele falava sobre uma aposta na parte física dos jogadores que ele parece que vai levar os jogadores ao limite. Para fazer esse jogo de pressão, de saída de bola que o Flamengo fez muito bem em ambas as partidas, e para ter esse jogo intenso, ele precisa dos jogadores inteiros. Os jogadores que têm feito isso são jogadores que têm uma memória de jogo de um time que fez isso muito tempo atrás, né? Então, você vai citar? Eu não sei como eu não sei, por exemplo, como se os jogadores, por exemplo, que chegaram há pouco tempo, que não estão adaptados, conseguem fazer a mesma coisa, né? Se o Felipe Luiz consegue entender o que é necessário caso perca, por exemplo, o Gabigol.
Vamos dar um exemplo. Perdeu o Gabigol tem um jogo que não pode jogar, está suspenso, ou sentiu um pouquinho, vai voltar outro jogo. Quem é o centroavante para fazer isso? É o Bruno Henrique. Aí você tem que mexer do lado esquerdo também. Quem joga? Então, é promissor o final de ano flamenguista. O técnico é muito inteligente, o técnico trabalhou com treinadores de nível muito alto, o técnico conhece o Flamengo, conhece os dirigentes, e para mim tem uma coisa que é muito importante, ele sabe como se comunicar com os jogadores, com os maiores jogadores da equipe, ele conhece os caras, ele entende o que falar para eles. Só que tem um outro desafio para ele, que ele já comentou sobre isso. Antes ele era colega de equipe. Então uma coisa, um jogador que tem ascendência sobre os outros atletas, porque olha, faz isso, faz aqui, vem aqui, o que você acha disso e tal. Outra coisa é ele ser o chefe deles, né? Então, se isso vai gerar algum desgaste, não vai. Resumindo, eu acho que o final de ano do Flamengo é bem promissor, mas tem que esperar para ver também. Os 2 jogos, sem dúvida nenhuma, foram muito bons. O Flamengo não fazia 2 jogos seguidos assim há muito tempo, nesse nível. É pouco, né? É muito pouco pra gente certeza, falar, sim. mas ele tá saindo bem nessa, assim. Ele sai bem até nas entrevistas coletivas, Calçade. A gente olha e fala assim, gente, mas é outra coisa, é completamente diferente do que a gente estava vendo realmente com o Tite. O time mudou completamente. E aí você começa com a história, sabe, as teorias da conspiração. Agora o time joga pelo treinador. Eu não sei se joga pelo treinador, mas é que mudou. Mudou, eu espero, e ele é tranquilão, né, nesse contato, ao explicar as coisas do futebol. Sim. Aqui agora ele é treinador. E tomara que essa tranquilidade dure muito tempo. Que assim, Porque que assim é legal, seja, né? Cara, uma boa, dá para falar de futebol, né? Só não fala de futebol em coletiva quem tem problemas com o futebol. Não tem muito o que dizer e vai ficar preocupado com o que falar e ficar exposto. Tem treinador que tem medo de ficar exposto, porque às vezes pode falar bobagem. E o Felipe Luiz não tem isso. Né? Ele tem muito conteúdo. Quando ele se imaginou treinador, isso não foi a semana passada, nem no ano passado, esse final de carreira, o jogador um bom tempo antes fala, é isso que eu quero, e aproveita todas as experiências. Ele aproveitou bem. Mas ele não é um retalho das experiências vividas. Elas ajudam a compor o treinador que pensa com sua própria cabeça e teve experiências maravilhosas, né? Contatos com treinadores espetaculares. Isso ajuda muito e também estudou. E sabe que precisa estar sempre afinado com aquilo que está acontecendo no futebol. O futebol não é só viver com as suas experiências. Sim, quem percebeu isso vai continuar. Quem não percebeu e está só nas experiências, esses já estão fora do mercado há muito tempo. Tem alguns a questão, assim. né, Calçado, eu acho que é ver assim, se os problemas do Flamengo não engolem o Felipe Luiz. Porque a verdade, assim, até ouvindo... Mas vem, a gente está falando de um final de ano com um novo Flamengo a partir da eleição. Tem isso, mas já é a melhor versão de Flamengo que a gente vê nessa temporada? Esses 2 jogos a gente já consegue dizer isso? Aí não, porque se não é isso, 2 jogos porque eu me lembro da empolgação de muita gente. Na época da Copa América quando mesmo, o Tite né? assumiu, quando o Tite, inclusive, né, quando um monte de jogador convocado, depois... Ganhou. E assim, se você olhar bem, cara, assim, eu tento me lembrar dos nossos comentários, dos comentários gerais, no momento em que técnicos assumiam o Flamengo. Então, na hora que o Sampaoli assumiu, Sampaoli, Kaká, o Tite, não sei o quê. O Vitor Pereira, se fez aquilo com o Corinthians, não vai fazer com o Flamengo. Rogério Ceni, cara capaz, inteligente, um cara que entende. Paulo Souza, foi chutado. Talvez o Domi tenha sido menos que parecia o cara certo no lugar certo. Mas assim, se a gente for pegar, todos os técnicos, não houve nenhum absurdo de contratar. Paulo Souza talvez não empolgasse tanto, mas também era um cara que vinha português, né, de praças importantes, com trabalhos relevantes. Então, assim, não havia nenhum técnico que chegasse e você dissesse, nossa, que contratação absurda para dirigir esse baita elenco do Flamengo. Não houve isso, né? O Dorival chega naquele momento de... E assim, não houve isso, assim como me parece nesse momento Felipe Luiz uma ótima escolha diante do contexto que o Flamengo se encontra. Mas é por isso que eu falo, o Flamengo ele tem conseguido triturar técnicos competentes, triturar um elenco competente. Isso tem acontecido temporada após temporada. Ainda que apenas na última o Flamengo não tenha vencido títulos, a verdade é que mesmo quando venceu, os técnicos saíram, porque de alguma maneira eles não agradaram. Então, assim, um começo promissor não é a primeira vez que acontece.
a boa expectativa e a crença na capacidade de quem assume, e para mim, eu falava quando o Felipe Luiz dava entrevista como jogador, eu falava, cara, esse cara é muito inteligente, ele fala coisa com coisa, ele é objetivo, ele é um cara que parece ter as ideias muito claras do que ele acha legal ou não para o futebol brasileiro, inclusive, além do clube. Só que assim, cara, os caras que pareciam caras certos no Flamengo já foram triturados por uma direção, por uma gestão do futebol eu que não assino é embaixo. a Eu ideal. quero agregar uma coisa que, obviamente, pode não ser o fator decisivo. Desses todos, ele é o único que está em casa. Que vem de dentro, exatamente. Mas Não era sei isso se que eu vai queria mudar alguma colocar. coisa, Tudo bem, então, mas essa aí, é que Isso pode ajudar, mas pode pode ajudar. atrapalhar também. Mas eu acho Porque que a pode gente ajudar tinha- muito mais do que atrapalhar. porque a gente tinha bons, assim, é verdade que este argumento especificamente cabe para o Felipe Luiz e não cabe para outros. É isso. Mas o Tite tinha o seu argumento para você dizer, cara, o Sampaoli, eu lembro, ele era o maior, foi o maior dos técnicos que o Flamengo contratou para colocar na gestão e, portanto, ele chegava com uma capacidade de olhar para os caras e falar, ó, não. Dominar vestiário, Isso. né? Então, assim, todo Você mundo acha que o São Paulo maior que o Tite? Não, era o maior quando tá, chegou. quando chegou, tá, Quando perfeito. chegou. Tá. O Tite chegou depois. E com talvez o que tivesse mais valências, mais qualidades. Conhece futebol brasileiro, a bola seleção, brasileira, né? títulos, tinha tudo. Por Tinha esse tudo. histórico, eu prefiro acreditar que as chances do Felipe Luiz elas são maiores a partir do momento que tiver uma nova diretoria. Perfeito. Assim, com uma nova diretoria, com uma nova estrutura que possa dar a ele melhores condições de trabalho. Mas aí vem a questão, a nova diretoria vai querer o Felipe Luiz, porque inclusive já começamos a ver críticas por ele ter um contrato até 2025. Tem eleição agora em 2024. Mas aí, Então Marcela, tem isso aí- também. E tem uma coisa que no futebol brasileiro que torcida ninguém tiver fala junto, assim, ninguém exato. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil Esquece. e faz uma reta de final de campeonato brasileiro no mais alto nível, Marcela, mesmo que não seja campeão, da mesma Mas forma- o Dorival, Vem uma rescisão a mais, Dorival uma com menos dois do Flamengo títulos, também. Não, mas da mesma forma que nenhuma candidatura abraçou o Tite na reta final, Sim. disse, não, o Tite, calma, não é bem assim. Não, todo mundo tentou se livrar do Tite. Disse, não, Tite comigo não fica comigo, não fica comigo também. Aqui pode ser diferente, fica com todos. Aí depende do resultado. Essa é a pergunta. Diga a sua opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Theo Alves faz a pergunta. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0. Em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais, né? Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar quando, no segundo tempo, o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores. Os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. É difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera, uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado, e jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras, que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima?
pressionando, marcação alta, sufocando o adversário, perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Felipe Luiz. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então isso é uma outra vantagem. Mais uma, ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado, é um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada, não. Ele tem conteúdo, tanto é que ele já tem as licenças da CBF, agora terá que ter a licença da Conmebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais, e ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então ele é um cara preparado. E um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Felipe Luiz: ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra. Porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então o Felipe Luiz, ele dificilmente passará por isso. Dificilmente. Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Felipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Felipe Luiz um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. Está torcendo muito por ele e vai apoiar o Felipe Luiz. Eu não conheço, difícil conhecer todos os flamenguistas, afinal de contas são 48 milhões de pessoas, né? As pesquisas apontam isso, 48 milhões de pessoas. Isso é 1/4 da população brasileira, né? É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo, mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. Todos apoiam o Felipe Luiz, estão felizes com a vinda do Felipe Luiz e estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então o Felipe é muito cedo, mas ele tem tudo para dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Hoje o Rogério Ceni, que continua sem vencer o Flamengo como treinador, o Rogério Ceni, ele foi engolido taticamente pelo Felipe Luiz. O Rogério, que nunca venceu o Flamengo como treinador, talvez tenha sofrido hoje a sua derrota mais pesada para o Flamengo até hoje. Porque foi assim, não teve competição. O Bahia pouco teve a bola e quando teve a bola não esteve bem. O Flamengo não deixou o Bahia jogar. O Felipe Luiz, a defesa, que como o time marca muito alto, muitas vezes fica exposta e dá espaço para o adversário, quando ele quebra essa primeira linha de marcação e consegue avançar e chegar no meio, pode pegar um cenário de uma defesa mais exposta e gerar situações para o adversário. No jogo do Corinthians aconteceu isso algumas vezes. Hoje, pouquíssima oportunidade teve o Bahia. Já houve um ajuste melhor no posicionamento, na compactação do time. Eu vi um avanço nesse aspecto no time do Felipe Luiz. A forma de jogar foi idêntica do jogo do Corinthians para o jogo do Bahia.
Flamengo, mais uma vez, jogou bem. E idêntico também foi o erro na parte final da jogada. O Flamengo venceu por 2-0, Ayrton Lucas e Alcaraz no finalzinho, num pênalti claríssimo que o Arias, não sei o que deu na cabeça do colombiano, ele se desequilibrou e deu um soco na cara do Michael, pênalti. 2-0. Mas poderia ter sido mais. A mesma coisa foi dita no jogo contra o Corinthians, quarta-feira, no Maracanã. Poderia ter sido mais. E por quê? Falta ao Flamengo um acabamento melhor das jogadas. Era assim com o Tite, era assim com o Sampaoli, era assim com muitos dos treinadores recentes do Flamengo e com o time do Felipe nesses 2 primeiros jogos está acontecendo isso. O último passe antes da conclusão e a finalização, isso não está ajustado. Os jogadores, muitas vezes, estão fazendo escolhas erradas e o Flamengo tem perdido muitas oportunidades. Hoje, mais uma vez, aconteceu assim. Mas, galera, temos que pesar o seguinte: é o segundo jogo. O Felipe Luiz assumiu segunda-feira. Hoje, neste momento que estamos conversando aqui, sábado, quase domingo. Não tem nenhuma semana. Foram 4 treinos e já saiu do jeito que saiu. Ele agora terá uma data FIFA com muitos jogadores convocados. Pulgar, Plata foi convocado, Gerson foi convocado. Muitos jogadores ficaram fora. Mas os jogadores que ficarem, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e ajustar ainda mais o time do Flamengo para o próximo compromisso, que é o Fla-Flu do dia 17. Que jogo, mesmo. Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento, ou seja, está ali. Não está dentro, mas está colado nela. O Flamengo pode empurrar o Fluminense para a zona de rebaixamento, ou o Fluminense pode ganhar o Flamengo e tirar o Flamengo, né, de G4, afastar de vez da briga pelo título. Um jogo sensacional. E o Felipe terá tempo para trabalhar o Flamengo até esse jogo e depois a partida importantíssima contra o Corinthians no dia 20, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Eu estou vendo alguns comentários em relação a ele ter deixado o Gabriel muito tempo no jogo. Ele está sendo parça do Gabriel Barbosa. Galera, o Gabriel, ele tem no Felipe exatamente o que ele não tinha no Tite. Um técnico que confia nele, que acredita nele e que sabe que para ele se recuperar, ele precisa jogar, ele precisa de ritmo. O Tite poucas oportunidades deu ao Gabriel Barbosa, como deu também na seleção brasileira, pouquíssimas oportunidades. O Flamengo perdeu o Pedro, o Flamengo tem Gabigol e Carlinhos. O Flamengo tem que colocar o Gabigol para jogar. Ou então faz como no final do jogo, coloca um time que tem uma formação diferente, que não tem o centroavante. Mas a partir do momento que tem Gabigol, tem que botar o Gabigol para jogar. E aí não é questão de parceria nem de amizade, é uma questão de necessidade. O Felipe precisa que o Gabriel volte ao bom nível. Hoje, eu achei que ele fez uma partida pior do que contra o Corinthians no Maracanã. Contra o Corinthians ele foi melhor. Mas eu acho também que essas 2 últimas partidas dele foram melhores do que todas as outras dele sob o comando do Tite e nos últimos 2 anos praticamente. Desde a final da Libertadores da América em 2022, que ele fez o gol do título, até agora, esses 2 jogos do Gabriel com o Felipe foram os melhores jogos do Gabriel Barbosa. Ele dá sinais de que ele está se recuperando, que ele está se movimentando melhor e ele teve chance hoje de fazer gol num belíssimo passe do Gerson, que cada vez mais vai se tornando o jogador mais importante da equipe do Flamengo. Então, o que eu acho do Felipe Luiz é um começo impressionante. Ele tem tudo para ser um grande treinador. O tempo vai dizer. Ele, o discípulo de Jesus, Felipe Luiz, que com o tempo ganhará as suas próprias características. É normal, quando você está começando, em qualquer profissão, você ter um ídolo, você ter uma referência e você se espelhar nele. Foi assim comigo na narração. Mas com o tempo, você vai criando o seu próprio jeito, o seu próprio estilo, o seu próprio método. E assim será com o Felipe Luiz. E ele tem, de fato, muita coisa do trabalho do Jorge Jesus. E isso é o que mais a nação rubro-negra gosta e quer. Então, Felipe Luiz realmente é um começo melhor
do que eu imaginava. O Filipinho é brabo, hein? Ó? Concorda comigo? A postura do técnico Felipe Luiz, primeiro porque, para quem viu o mapa de calor do Flamengo contra o Bahia, é um time totalmente ofensivo. O Felipe Luiz prometeu ou projetou na visão do Tite e ele vem cumprindo com a palavra dele. O Flamengo tem sido, nas mãos de Felipe Luiz, nesses 2 jogos, um time extremamente ofensivo. E para mim, a principal característica nesses 2 jogos do Flamengo, no comando do Felipe Luiz, é a marcação sob pressão. Lá em cima, a intensidade extremamente alta, o que é muito difícil de você manter durante 90 minutos. Tanto é que no segundo tempo, tanto quanto o Corinthians, quanto diante do Bahia, o Flamengo teve uma queda de produção no segundo tempo por conta disso. Porque é muito difícil você manter a intensidade tão alta. Mas gostei demais do jogo do Flamengo contra o Bahia novamente. Um jogo coletivo muito bom do técnico Felipe Luiz. Acho que a tendência é melhorar, ele agora vai ter um período aí para poder treinar. Lembrando que agora é data FIFA, os jogadores receberam folga, se reapresentam na quarta-feira e inicia a preparação para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. E por falar nisso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser no domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida do mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo. Um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás. Confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição. E o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes. Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções. Os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena. Tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, vendo aí a situação do Wesley. Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali. Já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem, Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel, muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo o que pedi para ele hoje no jogo.